Fala notáveis, sejam muito bem-vindos a mais um Notável Cast, direto da IRSA 2024. Os meus convidados de agora são o professor Charles Lopes, professor Belmiro de Sales. Cara, prazer estar com vocês aqui, né? Pessoas, eu me inspiro muito no que vocês falam, o posicionamento de vocês. Eu acredito que é um posicionamento bastante acadêmico, mas um posicionamento de quem também está na prática, né? E eu queria saber de vocês, cara, simplesmente assim, ó. Vamos falar sobre hipertrofia. O que tem de mais, assim, novidade recente em hipertrofia que vocês podem, assim, falar, cara, não é aquele negócio, a gente sabe que hipertrofia é multifatorial, mas a cereja do bolo ali, da novidade científica, o que vocês podem dizer sobre isso? Quer começar, Charles? Pode começar aí. Posso começar, então. Não seria a cereja do bolo, né? Mas o que é uma novidade e que está em pauta é tanto a questão do trabalho em exercícios que o músculo é trabalhado em comprimento longo, né? Posição alongada, por exemplo, bíceps com ombro em hiperextensão, né? Quanto parciais em amplitude alongada. Então são duas vertentes de pesquisa que estão se consolidando, porque são várias evidências em vários músculos diferentes, em diferentes contextos, confirmando uma mesma hipótese. Fala alguns músculos aí do que já foi avaliado e que mostrou que um alongamento maior gerou mais benefício para a hipertrofia. Reto femoral com quadril em menor grau de flexão, você tem uma maior hipertrofia. Quadríceps, como um todo, você tem uma maior hipertrofia na angulação inicial, parcial. Né? Isso, não estou dizendo que é universal, que isso vai sempre acontecer com treinados e não treinados, mas os estudos em indivíduos iniciantes mostram tendências a melhores resultados nessas condições. Panturrilha com o joelho estendido em relação à panturrilha com o joelho flexionado e panturrilha na parcial da dorsiflexão até o pé neutro. Bíceps no Scott parcial. Bíceps no banco inclinado, isso vai sair ainda, acabou de ser apresentado no congresso em Glasgow, mas bíceps no banco inclinado. Quem estudou? Qual grupo que estudou? Acho que é do Maeu também. Do Maeu? Eles também. têm feito bastante e eles isso, fizeram, né? por exemplo, eles compararam bíceps no banco inclinado com bíceps no Scott. No Scott se teve uma maior hipertrofia do braquial e do braquio radial, e teve ali uma hipertrofia equiparável do bíceps distal, e proximal, médio e proximal, o bíceps hipertrofiou mais no banco inclinado. Então ele já também está compartimentalizando aí, mostrando hipertrofias em regiões diferentes. Assim como ele mostrou para posterior de coxa. E para tríceps também, né? Tríceps, no estudo de mas não é o mesmo contexto. O do tríceps é com o movimento parcial, sem fazer a completa extensão, sem fazer a completa flexão. Então, eliminando as amplitudes de descanso, você tem uma maior hipóxia, até eles analisam marcadores acho que mioglobina oxigenada, hemoglobina oxigenada. Hemoglobina oxigenada, eles mostram um aumento, associando um estresse metabólico, né? Mas tem um outro trabalho de Maio 22 sobre parcial, sim. Sim. Francês versus Rosca. Como um benefício também. Alongado, a gente pensar num contexto, eu gosto disso porque no meu método de treino atual eu penso exatamente nisso, assim, em organizar o treinamento pensando em o primeiro exercício, assim, cara, onde é que eu quero dar uma ênfase maior, é aquele que eu vou escolher. Segundo, buscar amplitudes diferentes desse músculo e caso seja ali só um pequeno estímulo, normalmente eu busco aí um exercício que me promove um maior alongamento desse músculo. Vocês acham que bacana esse raciocínio? Por exemplo, um monte de supino, cara, vou fazer um tríceps só. Qual que vocês escolheriam? Pode falar você que eu já falei antes. Quer que eu fale? Assim, eu, por exemplo, posso até te dar um exemplo. Quando saiu esse estudo do Maeu sobre tríceps, eu passei a fazer o francês com ênfase. E me deu uma epicondilite ferrada. E aí eu vi que não é bem assim lateral, que a coisa que a banda toca. É sua? Entendeu? Não dá pra você pegar... Da mesma maneira que gera o estímulo hipertrófico, gera uma tensão exacerbada no tendão. E a gente tem que pensar nisso aí. Talvez seja um exercício para você aplicar de arremate final, porque vai ser com menor carga. Talvez ele não deva ser enfatizado como primeiro, né?
É a mesma coisa do Scott muito pesado. A gente sabe que tem ali na transição uma tensão exacerbada no tendão. Inclusive tem vídeos da galera rompendo, fazendo besteira, né? Botando carga exagerada, trabalhando, começando pela excêntrica em fadiga com alta carga. aí rompe, Inclinação sempre, né? Barra reta, tem uma inclinação. Então, assim, tem que se pensar, pô, até pouco tempo o Scott era o melhor, até porque os estudos mostravam, né, tirando esse do Maeu, os estudos mostravam que o Scott parecia ser superior às outras variações, etc., em termos de hipertróficos, né? Até tem um estudo que é bastante controverso, daquele grupo, inclusive fez um de quadríceps, que eles analisam o reto femoral numa imagem reduzida, que eles cortam o reto femoral, esqueci o nome do grupo. O Thiago até escreveu uma carta para os editores. Mas eles mostram que o Scott é superior ao banco inclinado, né? Principalmente na região distal. Mas tem que se pensar nisso, né? Da mesma maneira que ele gera estímulo mais focal distal, ele gera uma tensão maior na inserção. E aí? O tríceps francês com halter, o tríceps francês com halter, me dói bastante também, meu cotovelo. Foi o que me gerou dor. Mas aí o que me gera um certo conforto é com corda e na polia baixa, eu acho que pela posição da mão, enfim, outros, né? Vetor de força levemente inclinado, eu sinto o conforto. Então, nesse caso aí, eu gosto, por exemplo, desse movimento, desse exercício. Professor Charles Lopes, fala a sua opinião. Né, André, de todas as variáveis do treinamento de força, como é bacana você ver quantos anos a gente demorou para começar a investigar amplitude de movimento. Se você for imaginar, lá no início dos anos 2000, o professor Ken Nosaka, ele começou a investigar o muscle damage, dano tecidual, com diferentes cadências. E foi o suprassumo. E hoje parece que a variável que tem sido fortemente investigada é a amplitude de movimento. E é uma coisa que a gente sempre fez, só que faltavam investigações. E agora, a gente acabou de escrever um paper exatamente mostrando as evidências de membros inferiores e membros superiores com diferentes amplitudes. Revisão. Parece que membros inferiores a gente tem alguns resultados mais convincentes. Aquela em português? Em português. Você mandou E membros superiores. Né? O brasileiro aí que adora isso aí, né? O artigo em português. Só que A membro revisão tá linda, a revisão excelente. E membro superior está muito ainda confuso, né? Dá para pisar em ovos ainda, porque tem muita coisa para ser investigada, né? Perfeito. Mas eu acho bacana, porque a gente demorou para começar a investigar. E aí, aquilo que o Emílio falou, agora temos que pensar, será que esse comportamento, né, com músculo mais alongado, com músculo movimento mais parcial, será que as respostas são similares no cara iniciante e no avançado? Porque o tempo de treinamento, né, o tempo de desgaste do tendão, de ligamento, é diferente de um para o outro, né? Pode ser uma estratégia só de quebra de platô, né? Perfeito. Funcionou ali porque, né? É algo novo, completamente diferente. De repente não vai funcionar além das 10 semanas. Exato. Entendeu? Perfeito. E além das 10 semanas pode até gerar uma tensão no tendão, uma epicondilite, como eu tive. Exato. Claro que aí nesse contexto da prescrição do treinamento, a gente vai, eu mesmo falando ali no início para vocês, né? Escolho alguns detalhes, mas e busco exercícios com amplitudes diferentes. Né? Então se a gente ficar ali amarrado ali só na remada, então você faz a remada fechada, a remada levemente aberta, mas basicamente seu cotovelo está vindo para a mesma direção. Você pensar em subir esse cotovelo. Curva comprimento tensão é similar. Perfeito. Às vezes, né, começar um movimento com até algumas máquinas já permitem, né, então que eu faça um movimento de abdução mais com a mão mais em cima da cabeça, buscando maior alongamento desses músculos. Sim, são possibilidades que são interessantes. Eu acho que é aquela massa, por exemplo, que a galera fala, pô, vou fazer bíceps, de preferência eu vou escolher exercícios com diferentes posições de ombro, com diferentes implementos, uma máquina, um peso livre, um cabo, né? Eu vou fazer dorsal, eu vou fazer uma puxada aberta, uma remada fechada, um pull down, um voador invertido. Eu estou fazendo ali, trabalhando todos os setores das costas. Pô, quero enfatizar dorsal. Eu posso trabalhar diferentes variações da puxada, remada fechada, pull down. Estou focando só em dorsal, mas estou variando estímulos. Né? E ainda esses músculos em leque, né, Charles? Se a gente pensar nesses músculos mais em leque, deltoide, dorsal, glúteo. Então, além do comprimento, posições diferentes, movimentos em direções diferentes, eles tendem a gerar estímulos diferentes. Né? Estresse mecânico diferente. Exato. Só que a ciência não mostra com clareza isso, né?
O que você pode me dizer aí de latíssimo do dorso, deltoide, como a gente falou, glúteo, e dessa hipertrofia regionalizada? Então, a gente começou faz pouco tempo a trabalhar com essa que a gente chama de hipertrofia não uniforme, né? Analisando a arquitetura, como comprimento de fascículo, ângulo de penação, né? É tudo muito novo. E principalmente porque a gente tinha dificuldades na técnica de avaliação. Exatamente. Nós começamos a trabalhar com isso em 2015, o ultrassom da Bodymetrics, né? E aí a gente foi tentando minimizar a margem de erro. E o que a gente fez para analisar com mais precisão, diminuir a margem de erro? Porque as críticas quanto à análise da hipertrofia por meio da ultrassonografia era enorme, que é muito operador dependente, igual dobra cutânea. O que a gente fez? Uma malandragem no bom sentido. A gente fez o seguinte: como a gente ia analisar cronicamente, a gente pegava tinta de rena, passava no lugar, marcava o ponto, e toda semana, a hora que a tinta ia ficando mais fraca, a gente ia marcando de novo, para garantir que daqui a 8, 10 semanas a gente estivesse medindo o mesmo lugar, Exatamente o mesmo para a lugar. gente diminuir a margem de erro, né? Então, assim, até complementando o que o Charles falou, se a gente for pensar em alguns músculos, não existem protocolos ainda. Tem questões até éticas. Para avaliar o glúteo, por exemplo, botar o transdutor no glúteo da mulher. Tem que ser uma mulher para avaliar. Né? E aí tem o transdutor chega na profundidade do glúteo. Então você não consegue chegar na espessura do glúteo, a depender do transdutor. Então o Thiago, por exemplo, Mata, que é, na minha opinião, o maior especialista nessa parte de arquitetura, porque fez essa parte da engenharia biomédica, analisando a técnica, né? Ele está desenvolvendo protocolos para analisar esses músculos. Então, por exemplo, para peitoral, tem até um estudo que ele apresenta, o protocolo, eles fazem réguas. Eles fazem réguas na quais você passa o transdutor dentro da régua. Então você bota, um molde, sacou? Aí é a ultrassonografia de matriz. É um negócio assim que se chama. Eles botam isso e fazem uma análise. Porque daí você diminui até a Você inclinação passa do equipamento. certinho o transdutor no trilho do molde. Fantástico. Entendeu? E- Quando a gente fez o trabalho com as populações militares em 2005, naquela coleta guarda-chuva que a gente fez, ordem dos exercícios, periodização e etc., a gente pegava fita. Então a gente botava uma fita no cara, marcava na fita, né? Marcava os acidentes e guardava a fita, colava atrás da ficha dele. Aí a gente depois pegava essa ficha e fazia, porque foi o primeiro estudo de hipertrofia regional ou não uniforme que o Thiago publicou no mestrado dele, foi bíceps e tríceps, mostrando ali que o bíceps não teve uma hipertrofia uniforme, né? Mais distal, a hipertrofia foi menor do que mais proximal, até porque ele associa a questão ali dele não ser fusiforme plenamente, né? Ele tem aquela inserção ali penado. Mas o tríceps teve uma hipertrofia equiparável. Eu participei desse estudo também. Participou também. E aí, desde então, ele vem desenvolvendo técnica. O doutorado dele foi analisando contraste de imagem para analisar dano muscular, entendeu? E aí ele fez até com... Esqueci o nome. Estudou. Estudou. Qual é o motivo do porquê que nós brasileiros usamos ainda muito mais a ultrassonografia do que a ressonância magnética? Dinheiro, né? É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Qual é o custo de dinheiro. uma ressonância magnética hoje? É bem Paga pelo mais. filme, né? Você paga pela imagem. Não- Cada chapa. Cada chapa. Na grosseria, cada chapa você paga uma grana. É isso, né? Ultrassom você paga só. Tem ultrassons caríssimos, né? Excelente. Que trazem uma imagem igual praticamente da ressonância. Só que o problema está na pressão do avaliador. Entendeu? Se o avaliador bota mais. Se ele quiser ser tendencioso, Exato. ele pega e pressiona mais. E ele diminui a espessura ativamente. Entendeu? Então tem que ser cegado. A gente fazia, tem que ser tudo dependente. cego. O cara que avalia não pode saber qual a intervenção que cada um fez. Entendeu? Quem analisa depois as imagens também não pode saber as intervenções. Só no final das contas você vai pegar, né? Tem que ser duplo cego, né? Duplo cego, né? Duplo cego. E vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o grupo lá de Sumiak Maeu, que tem feito isso bastante? Qual que é a oportunidade que eles têm lá no Japão? Fazem ressonância, né? Isso. E qual que é incentivo do governo? São países É desenvolvidos, diferente, né? por isso que... Japão, Estados Unidos, É isso. né? É outra pegada. É outra pegada. E aí eles Você vê estão... o Schoenfeld, por estão exemplo, que fazendo tem isso em todos patrocínio os da músculos do corpo. Dynatize, da Isocem, porra, sabe? Então, assim, tanta parte de suplementação, se eles quiserem fornecer para as amostras, até pagar a amostra eles podem. A dificuldade que eu vejo que eles têm lá fora, que é similar à nossa, qual é?
os sujeitos altamente treinados, eles se negam a fazer avaliação. Então eu vejo que a maior parte das publicações com análise da arquitetura são com caras poucos treinados. Treinados. E aí, conversando com o Paulo Marchetti, e o Paulo ele tem ultrassom lá de primeira, ele fala: Charles, eu tenho muita dificuldade em fazer com cara treinado. Então, infelizmente, aqui nos Estados Unidos o problema é o mesmo que você tem aí. Normalmente você pega cara destreinado. E lá tem os atletas universitários, que são muito fortes. Só que aí, devido ao contrato que os caras fazem, eles não aceitam fazer determinadas avaliações à universidade. E aí, tanto que a gente tem... Medo, preconceito... Não, porque é o seguinte, quando o cara assina um contrato, no contrato tem vários regulamentos que ele fala: você não pode fazer isso nem aquilo, você não pode ser submetido a tais testes. E até a equipe, o treinador, e lá tem o treinador de força, o cara fala: tal teste você não vai fazer. Então, por isso que às vezes eu falo: pô, vamos fazer alguma coisa com futebol americano, com beisebol. Ele fala: putz, Charlão, é difícil, porque às vezes... Tem que ser um Kramer da vida, né? Pra conseguir tem que ser um Kramer. Tem que ser um Kramer da vida. Só, né? O professor da universidade, o Fleck também deve conseguir com os atletas da universidade dele, né? Então, há alguns problemas que a gente tem, eles não têm, né? Que é a questão financeira. Mas a dificuldade de arrumar voluntário, por exemplo, bem treinado, não é muito fácil. Mas lá eles têm essa facilitação de poder dar algo em troca, né? Algo em Eles troca. podem oferecer um benefício, a gente não pode. A gente pode, no máximo, dar um lanche, oferecer um treinamento. Não, a gente vai continuar te treinando, entendeu? Você não pode pagar uma condução pro cara. Não pode Não pagar. pode. Não pode. Na UERJ, a gente, para as mulheres obesas, a gente podia No pagar meu doutorado, eu queria pagar para os voluntários. passagem, a gente pagava. A gente não pôde pagar. Não pode Bizarro. pagar. Eu trabalhava com a galera dali da Mangueira, cara. Galera super humilde que chegava ao ambulatório de obesidade. Se a gente não desse nenhum benefício, aí tinha o tratamento, né, no ambulatório, então a gente fazia um acompanhamento, nutricionista, treinador, né, e etc. E tinha a avaliação, então elas tinham acesso às avaliações, né, vasculares, e tinha o lanche que elas ganhavam depois de ir lá, e a passagem. Era o objetivo. Era o objetivo para ir lá e ela ganhar o lanche. É ganhar o lanche. Que é o que pode dar, e às vezes você faz Não, mas é fazer engraçado. a pesquisa com um público mais carente, de repente ele fala: cara, pelo menos tem um benefício de estar lá. Cara, e no laboratório que eu fiz, a gente fazia intervenção, tanto eu quanto a Ingrid, né, com exercício, etc. Para captar a amostra era muito difícil. No mesmo laboratório se estudava sibutramina. E quando se fazia, se chamava a galera, fazia uma convocação de amostra, aparecia a mulher pela janela. Sacou? Para tomar um medicamentinho, todo mundo quer, né? Sacou? Impressionante, né? Para fazer o exercício, tem que seguir uma dieta, Não, ninguém né? quer. Mas se tiver um medicamento, Não, aí vou resolve aparecer rápido. pelo basculante da janela. Bati o dedo já. Ô, tá tem lá. que medicamento? Quero participar. Ó, voltando nesse tema da hipertrofia que a gente começou, eu queria também a impressão de vocês sobre, reforçando, né? A hipertrofia é multifatorial, a gente já sabe disso. Então a gente está tentando encontrar alguns detalhes que podem fazer a diferença, podem nos auxiliar no treinamento. Se a gente pensar em fases concêntricas e excêntricas, se eu for dar uma ênfase, ou se eu for trabalhar mais especificamente uma dessas fases, na opinião de vocês, eu preciso estar mais atento a qual fase, pensando em hipertrofia muscular? Então, André, até pouco tempo atrás, né, se acreditava que se aumentasse o tempo de tensão mecânica na concêntrica e na excêntrica, poderia fazer sentido. E faz sentido. Porque eu vou aumentar o tempo de tensão mecânica, por exemplo, vamos falar para quem está nos vendo e ouvindo, né? O que seria uma cadência lenta? 2 a 3 segundos de tempo sob tensão numa concêntrica e numa excêntrica. Ótimo, maravilha. Se a gente for pensar... Moderada, né? Se a gente for vendo aqueles estudos que falam que é super slow, né? Seria acima de 10 segundos. Então, ó, o lento é acima de 8, que a galera fala. Que até aquela faixa que o Schoenfeld fala, né? 0,3 a 8 segundos seria aceitável. Acima disso já seria contraproducente. Isso. Muito tempo sob tensão. Aumentando Não o estresse quanto mais eu metabólico, aumento né? o tempo sob tensão da contração, maior a repetição. hipertrofia, né? Então tem ali essa zona média ali entre 2 e 6, seria aumentando o estresse metabólico, deixando o treino mais glicolítico, né? Então uma das ideias seria essa. Só que aí você fala, tá bom, mas eu consigo deixar o tempo sob tensão maior, não necessariamente mexendo na cadência.
mas eu posso aumentar o número de repetições. Então, se a gente for pensar que um dos pontos-chave da hipertrofia é a tensão mecânica, eu tenho vários caminhos para aumentar a tensão mecânica. Ou eu posso ir pela cadência, ou eu posso ir pelo número de repetições, né? Que seria um outro caminho. E um outro caminho, a gente começar a pensar também na amplitude de movimento. Se eu faço uma amplitude de movimento maior, eu aumento o tempo de tensão mecânica. E aí vem uma outra forma de organização de treino. Vamos supor, em vez de eu mexer só no tempo da concêntrica e da excêntrica, eu posso colocar isometria. Que muita gente critica, mas por que eu vou colocar isometria? Porque eu posso trabalhar, por exemplo, em angulações de suficiência passiva, que é interessante também, né? Eu falo, putz, aquele ângulo eu tenho muita dificuldade. Qual o problema de eu começar a trabalhar um tempo de tensão mecânica maior naquela amplitude de movimento? Que seria o princípio das parciais alongadas, né? Seria as parciais alongadas. Suficiência passiva, né? E aí, os defensores do volume de treino. Não, mas se eu quero aumentar o tempo de tensão mecânica, eu aumento o volume. Faço mais a sério. Mas peraí, não precisa só aumentar o volume, eu tenho outros caminhos. Um outro caminho para aumentar a progressão de treino seria mexer no tempo de tensão. E aí, saiu uma meta-análise recentemente, onde eles compararam a hipertrofia de vários músculos, com a meta-análise, com revisão, né? Eles viram o que hipertrofiava mais, se era a concêntrica, lenta ou rápida. E aí viu que no final não teve o consenso. As duas estratégias foram... Existem alguns estudos, né? Tanto aquele estudo do Pedrosa, de 5:1, 1:5, 3:3, e eles mostram que tanto 5:1 ou 1:5 tem uma resposta potencializadora da hipertrofia. Aí vem aquele William, esqueci o nome, que compara 1:3 e 1:1, e ele mostra maior hipertrofia na 1:1. Em relação a 1:3. Uma velocidade rápida. Que eu acho que tem fundamentação, que é o mesmo fundamento daquele estudo com isocinético. Esse não foi com isocinético, mas o estudo com isocinético mostra que o treinamento excêntrico rápido é o que potencializa mais a hipertrofia. Porque eu acho que tem o cara tentando resistir e a máquina empurrando rápido. Né? E aí até fazendo o advogado do diabo, a ênfase na sobrecarga excêntrica, né? Que a literatura tem mostrado benefício. Que seria o cara sobrecarregar na excêntrica. Ou se trabalhar com uma repetição forçada na concêntrica e o cara trabalha uma excêntrica com carga supramáxima, né? Que ele não conseguiria vencer. É um caminho também interessante e que tem mostrado resultados bem promissores, como potencializador da hipertrofia. Então não necessariamente reduzir a velocidade da excêntrica, mas sobrecarregar a excêntrica. Né? Eu gosto da excêntrica mais forçada, inclusive vou convidar vocês depois para conhecer. Não sei se vocês chegaram a ver aquele meu equipamento novo ali, ó. Tá lá do lado de fora. É um equipamento que a gente chamou de Aerafit. E ele tem, um dos programas dele, ele faz a excêntrica forçada. Então você faz a concêntrica em uma carga e a excêntrica, por ser um motor, ele te coloca um pouco mais de intensidade. Isoinercial. Perfeito. Ele é um isoinercial? Não, ele não é. Não. Dá pra gente considerar que ele é um isoinercial se a gente pensar que ele não tem uma carga grande. Se não tem uma carga grande, obviamente a inércia é menor, né? Então, se a gente pensar assim. Mas ele não funciona como aquele isoinercial que a gente conhece, onde existe aquele mecanismo de roda, que quanto mais veloz você faz o movimento, maior a força excêntrica. Maior a excêntrica normalmente. Vou mostrar para vocês ali, acho que vocês vão gostar. Agora, por último, eu quero saber o seguinte, mais uma variável, volume de treinamento. E nós dois palestramos sobre essa. Nós descobrimos que a gente fez a mesma palestra. Pronto. Apresentamos os mesmos artigos. E a gente vai fazer aquela pergunta do jeito que todo mundo quer saber, né, cara? Eu quero saber assim, ó, qual o volume ideal para gerar hipertrofia numa pessoa treinada? Cara, não existe isso. Volume é dependente, é individualizado, é músculo dependente, é dependente do lastro de treinamento. São vários fatores, né? A gente tem aí como volumes fundamentados na literatura de 1 a 52 séries, né? Então, uma série fazendo efeito no iniciante, o cara tendo ali ganho de força, até ganho, adaptações hipertróficas, né? E tem estudos mostrando isso. E tem estudos mostrando relação de dose e resposta para indivíduos avançados para até 52 séries. Ou mais, né? O Charles acho que estudou mais do que isso, não? Eu cheguei a mais de 52 séries. Mais de 52? Para qual grupo muscular? Só que aí a gente teve resultados bons e não bons. Tá? A gente teve ganho em tríceps, só que nós não tivemos ganho em bíceps. A gente ganhou força em bíceps, só que não teve ganho em... Ganhou força em bíceps, mas não hipertrofia.
com mais do que 52 Mais séries de semanais. 52 Cara, séries. quantas séries é por dia isso aí? Mas contabilizando puxadas e remadas. Puxadas e remadas. Puxadas, remadas Tá. e Bíceps isolado também. de bíceps. Isolados, Então a gente contabilizou, tá? Os multiarticulares isolados. E aí, André, uma coisa que a gente está tentando começar a entender agora é a proposta de Scott Denkel, que são as séries desperdiçadas. Eu não né? gosto, não. É. Não gosto nem do Duncan, nem Mas- do orientador dele lá, o Lonick. A Acho gente que eles- não sabe, né? A Sendo ideia sincero. é uma hipótese, né? A hipótese dele ainda não foi confirmada. Mas a hipótese que meio que contradiz todos os estudos de volume e frequência. E aí você fala, caraca... Seus estudos. É, Ele e aí contradiz. você fala assim, mas peraí, né? É difícil achar a série desperdiçada, porque cada um tem um volume de treino. E como o Belmiro falou, né? As respostas são individuais. Mas às vezes o cara erra no volume, o cara erra a mão, né? É. Às vezes a gente tem visto isso muito no fisiculturismo, inclusive ontem no podcast eles mencionaram, de bodybuilders que estão regredindo o volume e ganhando mais. Por quê? Porque os caras estão errando a mão no volume. Então a série é desperdiçada quando o cara erra a mão no volume. Exato. Não dá pra estipular, não, 7 séries acima de 7 está desperdiçando. É isso que o Dunkel fez. Sacou? Não, fez colocar 7 um no teto. treino, 8 você teto. já perdeu. Pô, onde a gente tirou isso? E é uma hipótese... É da galera do 21, né? E é uma hipótese que não foi confirmada, né? A gente não sabe quando que está desperdiçando, né? Mas tem, né? Possibilidade. É. O cara errar, mano. Porque acontece bastante, até talvez por influência da má interpretação do que a gente preconiza, e a gente Investiga, né? fala, né? Investiga, fala de dose e resposta. O cara não entende que quando a gente fala de 50 séries, a gente tá falando de um Olímpia. Sacou? O cara acha que é um molecão, ele começou a treinar ontem, o Enzo da academia. Não é, cara. Sacou? Eu faço no máximo. Agora eu tô fazendo no máximo 16 séries por semana. E qual foi o máximo que você já fez? Aí Testando já cheguei dessa próximo a vez? 30. Próximo a 30. É. Ano passado eu tava bem treinado. Se for contar deltoide em tudo, chegava aos 24 de deltoide. Mas, 24. tipo, era pra peitoral. Essa semana? Não, eu treinava uma vez. Uma vez? Não, somando os. Porque eu treinava segunda-feira empurrar com ênfase em deltoide e na quinta-feira eu trabalhava empurrar com ênfase em peitoral. Entendeu? Então eu entrava tríceps nos 2 dias, às vezes fazia exercícios diferentes, mas começava, por exemplo, na segunda desenvolvimento, entrava elevação frontal, elevação lateral. Na quinta entrava supino, voador, esses que pegam mais deltoide anterior. Então, assim, contando o deltoide anterior, chegava E se ali contabilizava. próximo a 30. Mas, por exemplo, a peitoral era média de 16, dorsal próximo de 20, bíceps, 16 por tríceps. semana. Por semana. É. Bíceps, tríceps chegava ali a 12, né? Contando Mais então. 12 a 16 nas duas Eu tenho semanas. feito um pouco mais. Eu tenho feito cerca de... Tá chegando perto de 30 também na semana. É que a questão é que quando eu treino 2 vezes, porque eu faço ABCD. E aí na semana aí eu repito 1, né? Aham. Ou 2, às vezes eu treino no sábado. E aí tem um pouquinho mais de descanso pro próximo treino, né? Daí não dá pra Eu vou considerar. até fazer ABC agora 2 vezes. Pra tentar justamente, mais ou menos nessa mesma razão, entendeu? Só que fazendo peitoral na segunda, peitoral, ombro e tríceps na segunda e o mesmo treino na quinta. Entendeu? Que fica mais Só que eu- distribuído, né? só que aí eu não consegui ainda fazer a repetição da segunda rodada. Entendeu? Por exemplo, ontem parei no peitoral, possivelmente vou entrar no dorsal amanhã. Viagem. Mas, Trabalho, por esse por motivo. exemplo, membros inferiores eu não vou entrar com o segundo treino. Desde que eu mudei para esse protocolo, eu não consegui fazer o segundo treino de membros inferiores. Aí agora eu vou polemizar então, porque aí periodização. Vai me servir para alguma coisa ou não, pensando nesse cara que uma semana viaja 2 dias, na outra viaja 3. Mas a periodização considerando essas possibilidades, óbvio. Você tem que isso. planejar considerando isso. Considerando isso. Considerando Aí isso. você vai fazer você vai determinar um treino AB, Algum ABC, coringa, alguma alternativa. Por exemplo, o que eu fazia quando eu tinha essa limitação de um dia na semana no outro protocolo? Eu fazia um upper body ao invés de fazer o empurrar e puxar na quinta e na sexta. Pô, vou viajar na sexta, não vou conseguir treinar sexta nem sábado. Na quinta eu jogava um agonista antagonista de membros superiores, entendeu? Então já até reduz um pouco o volume, mas estou dando estímulo para as 2 cadeias ali, não deixo de... Entendeu? Porque a periodização ela serve tanto para quem tem alta frequência semanal e frequências menores. Agora, frequências menores você fica mais apertado na forma de distribuir e organizar o treino, né? E aí vem a ideia, por exemplo, do full body, né? Que foi esquecido durante décadas e agora parece que virou uma coqueluche. Falei, calma,
ele não era ruim e passou a ficar bom. Ele é uma outra estratégia de você organizar o treino. Né? Teve vários trabalhos que a gente já fez, né, não publicados também, que a gente diluiu mais o treino, permitindo que o cara tivesse um volume semanal maior. O cara conseguia trabalhar com altas cargas, só que com baixo volume. E em 24 horas ele conseguia voltar a treinar de novo, o mesmo músculo. Então a gente conseguiu aí mais de 20 séries na semana. E o mais importante, o volume load, né? Ele foi aumentando. Legal. Porque aquela história, mas peraí, eu não posso treinar o mesmo músculo de novo. Mas peraí, por que eu não posso? Sendo que eu trabalho com microdoses, qual que é a diferença de fazer 2 de E a 10 manutenção de ou desempenho 4 de nessas 5? microdoses acaba sendo maior, né? Acaba sendo melhor. Porque ele mostrou, por exemplo, no estudo deles, do Zaroni, né? Que ele, quando, por exemplo, você faz 5 exercícios de bíceps em um só dia, você acaba comprometendo a progressão de carga e às vezes o volume. Ele botava 8 a 10 repetições. Vamos dizer que quando ele diluía, conseguia completar 10 repetições em mais séries, enquanto quando ele verticalizava, ele completava 8 em mais séries. E isso vai somando menos repetições e o cara vai progredindo menos carga. E aí no final do período, por mais que você fizesse o mesmo número de séries, os mesmos exercícios, para a mesma faixa de repetições, o volume load do grupo que diluiu é maior. Então, em vez de eu fazer 5 exercícios na segunda-feira de bíceps, só treinar bíceps na outra segunda, eu faço a rosca bíceps na segunda, o Scott na terça, o bíceps no banco inclinado na quarta, um concentrado na quinta, um alternado na sexta e foi. Entendeu? Treinar, por exemplo, isso. Um exercício de bíceps por dia, por exemplo, é uma Perfeito. possibilidade. Ou, por exemplo, Porque aí o você estímulo tem... um pouco menor, a recuperação mais fácil também de um dia para o outro. Consigo treinar praticamente cada dia diferente. Eu tenho uma aluna que é fisiculturista e ela tem uma dificuldade violenta de hipertrofiar gastrocnêmio sóleo. O que a gente fez? Nós vamos periodizar especificamente para gastrocnêmio sóleo. Nós trabalhamos a periodização para todos os músculos, mas aumentamos o volume especificamente no mesociclo para gastrocnêmio sóleo, e ela teve um volume 40% maior de séries semanais para gastrocnêmio sóleo. Então, por exemplo, ela estava com uma média de 24 séries para cada músculo. E você diluiu o treino da panturrilha ao longo dessa E aí a gente colocou 40 séries para gastrocnêmio sóleo. Aí ela fazia em média 8 séries por dia, 8 vezes 5, 40. E aí, quando ela foi competir, o cara falou, pô, o que aconteceu com o seu gastrocnêmio? Foi o músculo que mais evoluiu. Por quê? Porque a gente periodizou especificamente. Então a gente não abandonou os outros músculos, só que a gente pegou o músculo que ela tinha mais dificuldade, diluiu mais, o volume load conseguiu ser bom, e a gente conseguiu trabalhar diferentes exercícios ao longo da semana. Então a gente fazia 5 exercícios para gastrocnêmio sóleo, 8 séries cada um. E aí a gente conseguiu contemplar um volume alto e com altas cargas ao longo do mesociclo, que é uma estratégia legal, né? Tô vendo você falar, professor, tô vendo o seu anel aí, agora a gente vai falar sobre isso. Opa! Eu tenho um aqui também, né? Ó, o meu da Ultra Human. Deixa eu botar o dedo no seu anel. Isso não é bom, né, cara? Esse não é bom. Você sabe que no meu último lançamento eu mostrei, aí a galera também falou, professor, me dá o seu anel, sorteia seu anel. Aí, né? Não dá, né? Esse papo aí é meio estranho. Mas a gente gosta de tecnologia, né? Então a gente tem um seu da Oura Ring. Da Oura Ring. Isso. E são Smart Rings, né? Uma tecnologia nova aí que passa algumas informações. Você já tem estudado isso também? Na prática, com ciência? Tem alguns papers, tem alguns artigos sim. Eles começaram lá na época da pandemia, principalmente na NBA, porque os atletas pegaram Covid, ficaram confinados. Então os atletas durante a pandemia, eles passaram a usar, né, o anel para monitorar 24 horas e principalmente como é que estava o recovery, sistema imune. Então isso começou no basquetebol. Aí também a seleção brasileira, na última Copa do Mundo, utilizou, né? Só que assim, se a gente for pensar de todos os parâmetros que ele te dá, o que tem menor margem de erro? É realmente a qualidade do sono, o monitoramento do sono. E aonde tem maior margem de erro, adivinha? Gasto calórico. Gasto calórico, nível de atividade física. Frequência cardíaca a gente falou também, né? Tanto o meu quanto o seu, frequência cardíaca aí não... Mas se a gente for pensar no que ele se propõe, que é frequência respiratória, taxa respiratória, né? A recuperação do sistema nervoso autonômico é legal,
é muito legal. Então dá para confiar. Queria arrumar um desse também, hein? E o Com sono. certeza. Vamos conversar, vou passar o contato que eu ganhei. E o sono. Bem legal. E a ideia deles a proposta é, se você... cara, coisa bem simples. 2 Reels e um Story, só pra dizer que você fez. Não, eu acho que eles nem pedem quantidade. Fala só que ele quer que você divulgue, né, de alguma maneira. E eu tô fazendo isso, exatamente isso, porque eu achei também muito legal essas informações, né? E como eu ganhei também, acho bacana a gente falar sobre isso. Professores, passamos o nosso tempo. E que tava bom o papo, né? Por isso, né? Muito bom. E quero convidá-los mais vezes, convidá-los para ir para Curitiba também, na Personal Trainer Academy. Bomiro já foi lá, o professor Charles Lopes ainda não foi, mas será um prazer recebê-lo. Com certeza. Em breve nós estaremos lá. Fala o Instagram de vocês dois, para aqueles que ainda não seguem. Lopes_Charles. Arroba de Salles com 2 L's, né? De Salles. D-E-S-A-L-L-E-S. Perfeito. Notáveis, obrigado mais uma vez pelo nosso podcast com os professores que aqui estão e espero revê-los em breve no próximo Notável Cast com novos professores aqui. Valeu. Até breve. Valeu. Valeu, gente.